Introdução. Era uma vez dois irmãos, Jacob e Wilhelm, que moravam em terras distantes com os pais e adoravam ler e estudar. Um dia, porém, com a morte repentina do pai, a família caiu na miséria e os dois saíram pelo mundo em busca de trabalho. A mãe deu a eles uma sacola com um lanche, moedas e desejou boa sorte. No caminho até a cidade, os irmãos entraram numa floresta, onde se perderam. Estavam ali aflitos quando, de repente, encontraram uma velha sentada num galho de uma árvore. "O que vocês estão fazendo aqui?" perguntou ela. "Vamos para a cidade procurar trabalho, mas os perdemos", disse Jacob. "E o que vocês sabem fazer?" "Nada. Quer dizer, sabemos ler, estudar." "Ah, que bom!" exclamou a velha, pulando do galho com muita agilidade. "Já tenho um trabalho para vocês. Quero que ouçam as histórias que o povo conta. São muito antigas, do tempo que os bichos falavam. Escrevam tudo e não mudem uma só vírgula. Depois, tragam para mim o que escreveram e, em troca, lhes darei muitas moedas de ouro. A cidade é naquela direção", disse, apontando. Os irmãos perceberam que aquele era um trabalho perfeito para eles. Então, correram atrás de camponeses, sapateiros, alfaiates, moleiros, lenhadores, caçadores, pastores de ovelhas, enfim, todos que tinham uma história bem antiga contada pela avó, que, por sua vez, tivesse ouvido da avó dela. Anotaram mais de 200 histórias, cada uma mais mirabolante que a outra. De volta à floresta, procuraram pela velha, mas ela tinha desaparecido como que por encanto. "E agora?" perguntou Wilhelm. "Vamos voltar para casa", respondeu Jacob, jogando a papelada no chão. De repente, uma raposa desceu de uma árvore e disse: "Por que vocês não publicam um livro com essas histórias? Aposto que ficarão ricos." Os dois, sem pestanejar, retornaram à cidade e um editor se entusiasmou pelos contos. "Isso aqui vai vender que nem banana, maçã e batata na feira." Dito e feito. O livro fez um grande sucesso. Os dois voltaram para casa com a bolsa abarrotada de moedas de ouro. Foi a maior alegria. E, até hoje, o conto dos irmãos Grimm encantam crianças e adultos da Alemanha e de todos os países do mundo. Depois de ler tantos contos de fadas, é irresistível iniciar a introdução aos 77 melhores contos de Grimm dessa maneira, contagiada por narrativas fantásticas. Foi uma viagem no tempo. Senti como se estivesse numa aldeia medieval com sapateiros, alfaiates, lenhadores e caçadores enfrentando 1000 peripécias. Também mergulhei no interior da floresta densa, onde encontrei velhas feiticeiras e animais falantes. E entrei em castelos com reis, príncipes e princesas, passando por muitos percalços. São histórias simples, com origens na Idade Média, contadas para adultos e crianças ao redor da fogueira, que falam de privações, fome e miséria, amadurecimento e, após muitas aventuras, o regresso do herói depois de ter vencido o mal, bruxa, ogro, gigante. Foram esses contos, alguns bem violentos, que, vejam só, originaram a literatura infantil. Mas vamos sair da ficção e falar um pouco sobre a vida real dos dois escritores. Jacob e Wilhelm Grimm nasceram em Hanau, no estado de Hessen, na Alemanha, em 1785 e 1786. A mãe, Dorothea Grimm, teve 9 filhos, porém somente 6 sobreviveram. O pai, Philipp Wilhelm Grimm, era funcionário da justiça. Com sua morte em 1796, a família ficou com sérios problemas financeiros. E Jacob e Wilhelm foram morar com a tia, na cidade de Kassel. Lá, estudaram para ingressar no curso de Direito. Na universidade, um professor notou a aptidão dos dois para a pesquisa e abriu as portas de sua biblioteca. Os irmãos se encantaram pelas obras do romantismo alemão, que venerava as lendas e os mitos populares, e começaram então trabalhando como bibliotecários e se tornaram amigos dos escritores Achim e von Arnim e Clemens Brentano, também envolvido com a tradição oral alemã, que indicavam algumas obras importantes como registros de narradores da Idade Média, como o livro dos Contos, de histórias orais italianas recolhidas por Giambattista Basile de 1634.
O amor pela língua alemã e pela literatura foi tanto que Jacob e Wilhelm abandonaram o direito e se tornaram filósofos, estudiosos da gramática e professores universitários pesquisadores do conto popular. Eles colecionaram muito material impresso até finalmente passarem para as fontes orais. Reuniram-se com amigos e cada um contava histórias que ouviam na infância. Alguns empregados também colaboravam com mais contos, como é o caso de Catarina Doroteia Wiffan, camponesa que narrou 37 contos e foi homenageada na introdução dos livros dos contos de fadas para o lar e as crianças, de 1815. Os contos dos irmãos Grimm fizeram grande sucesso na Alemanha e mais tarde foram traduzidos por toda a Europa. No século XX, as histórias foram adaptadas por Walt Disney e tornaram-se clássicos ainda mais populares. Infelizmente, com muitas adaptações, mas sem perder a magia. Ler os 6 volumes de contos e lendas dos irmãos Grimm, da antiga Edgraf, com tradução de Isidro Bonini, foi uma experiência única. Muitas das histórias são conhecidas às crianças, mas a maioria delas não. Essas me surpreenderam pelas narrativas sem fim e a quantidade de tarefas que o herói e a heroína precisavam cumprir. Desse grupo, destaco alguns contos. Os Dois Irmãos, Os Dois Companheiros de Viagem, A Alface Mágica, Os Quatro Irmãos Habilidosos, As Três Folhas de Serpente, Os Seis Criados, O Príncipe e a Princesa e O Pescador e Sua Esposa. Outro do grupo de histórias divertidas tem um tema bem recorrente, o filho do caçula menosprezado pela família, mas que, no final, vence os obstáculos e triunfa. Nele destaco O Homem que Queria Ter Medo, O Ganso de Ouro, Grifo, As Três Penas e O Conto das Anedotas, também valem um registro. O Doutor Sabe Tudo, A Margarida, O Esperta, O Camponezinho no Céu, O Alfaiate Valente são críticos e muito engraçados. E agora eu te pergunto, e por que os 77? O número 7 é bastante simbólico e recorrente em vários contos. Quando Branca de Neve completa 7 anos, a madrasta manda matá-la. Ela consegue fugir e encontra a casa dos 7 anões. O número também aparece nos contos de Os Sete Corvos, O Cravo, João, O Felizardo, entre outros. Assim pensamos nesta homenagem. Agora é aproveitar essa bela edição e entrar na fantasia e no encantamento dos contos dos irmãos Grimm. Boa leitura! Luciana Sandroni.